Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22. Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22. Marquinhos, eu posso pedir aquela água? Muito obrigado, tá, querido? Essa manhã nós meditamos sobre a vida de Gideão e agora à noite nós vamos estar falando sobre um momento da vida de Jacó. E em todas as mensagens nesse mês de setembro a gente vai estar falando um pouco sobre projetos, sobre sonhos, mas acima de tudo sobre missão. A nossa missão, a missão da igreja, os planos de Deus para a nossa vida. Eu convido os irmãos a acompanharem a leitura desse texto. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar. Ali passou a noite, pois o sol já havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez dela seu travesseiro, deitando-se ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que havia na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu lhe darei a ti e a tua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, e se estenderá para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em você e em sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou com você, guardarei a sua vida por onde quer que você for, e farei com que você volte a essa terra, porque não lhe desampararei até cumprir aquilo que eu digo. Despertado Jacó de seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não havia percebido. E temendo disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, bem de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e ergueu nela uma coluna, e sobre o seu topo entornou azeite. Ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu-lhe o nome de Betel, e fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Vamos orar? Que Deus te abençoe nossas vidas e fale aos nossos corações. Pai bendito, Tua palavra é viva, Tua palavra é a maior riqueza da igreja. Nós não precisamos confiar em nossas capacidades, nem nos conceitos que formulamos a respeito de Deus trazido de outras ciências, nem nas metodologias de motivação e conhecimento que muitas vezes trazemos das técnicas mais modernas de persuasão. Tua palavra é viva e na direção do Teu Espírito ela alcança o que método nenhum pode alcançar. Ela alcança o coração, a começar pelo nosso próprio coração, nos confrontando com nossa pequenez, com o nosso pecado, mas também com o Teu poder transformador e com a grandeza dos Teus planos. Ó Deus, que o Senhor nos conceda nessa noite, mesmo que de forma humilde, desde a nossa sinceridade e pequenez, uma visão, ó Deus, que se não permitir que vejamos a escada dos céus e anjos subindo e descendo,
que nós possamos ao menos ver a Tua vontade para a nossa vida e possamos buscá-la com toda a força de nossa alma. Porque mais importante do que a gloriosa visão de uma escada ou de anjos do Senhor é saber que Teu Filho é o único mediador entre Deus e os homens, e por Ele nós temos o privilégio de Te chamar de Pai, e por Ele nós temos a convicção de que cada palavra nossa é ouvida pelo Senhor, e por Ele nós temos a convicção de que somos Teus filhos. Muito obrigado por essas dádivas, que elas preencham o nosso ser e que Teu Espírito continue conduzindo essa noite para a honra e glória do Teu nome. Por Jesus oramos e em Seu nome agradecemos. Amém? E graças a Deus. Amados, como pai, e eu sei que alguns pais e mães vão concordar comigo, a gente tenta de todas as formas passar valores e conceitos para o nosso filho. Às vezes a gente é mais duro, às vezes a gente quebra o pau mesmo, em outros momentos a gente abraça, em alguns momentos a gente tira eles do local deles para poder conversar de uma maneira à parte. E tudo que a gente faz por amor é tentar conduzi-los de maneira a que o caminho que eles venham a trilhar seja um caminho abençoador para eles, seja um caminho que nos encha de orgulho, sim, mas seja um caminho que traga uma vida de paz e de tranquilidade para os nossos filhos, que são aqueles que nós mais amamos nesse mundo. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que Deus nos trata com um amor semelhante, muito embora o amor de Deus seja mais profundo e mais completo do que o nosso. E aí vale a pena lembrar da riqueza das palavras de Jesus, que ao se dirigir para homens como eu e como você, ele diz o seguinte: se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o Pai Celestial, que obviamente é bom e sabe dar boas coisas àqueles que lhe pedem. E aqui nós temos uma história de uma pessoa que foi cuidada por Deus como um filho. E olha que era um filho bem rebelde, porque a gente sabe que Jacó não era dos melhores nem dos mais honestos, né? A gente sabe que Jacó, o próprio nome já diz, usurpador. Alguém daria o nome de trombadinha ao seu filho? E não era bem nesse sentido, porque na verdade Jacó era gêmeo de seu irmão e o primeiro começa a sair da barriga da mãe, a parteira vai lá, pega, amarra um filho e diz: esse é o primogênito, e de repente o outro vai e sai antes. E o usurpador vem daí, que ele toma o lugar de seu irmão, que era o primogênito ao nascer. Mas independentemente disso, Esaú fica com o direito de primogenitura, ou seja, o laço era a certidão de nascimento da época. Ele testificava que Esaú veio primeiro. E ao longo da sua vida, a gente tem algumas situações que mostram que, vez por outra, Jacó toma o caminho mais rápido e mais simples para atingir os seus objetivos. E por causa disso, seu irmão, ao longo dos anos, não guardou pouca mágoa e ressentimento. Quando Isaac, seu pai, já está bem velhinho, a mãe de Jacó prepara a saída dele, porque ela temia que com a morte de seu pai, Esaú fosse dar o troco da pior maneira possível. E eu sempre que imagino Jacó e Esaú, eu imagino Jacó pequenininho e Esaú grandão, porque Esaú era caçador, Esaú era o viril da história. Então era uma briga que já era desleal, muito embora toda mãe sensata sabe que a melhor coisa a fazer é não permitir que filhos briguem. Mas é nessa partida que Deus encontra o ambiente para começar a tratar do coração de Jacó e resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Porque uma das coisas que Deus faz quando cuida de nós e que nós não fazemos é que Deus não deixa pendências importantes sem tratamento. E muitas vezes nós dentro de casa nós temos que admitir que nós deixamos para depois coisas que não poderíamos deixar. E às vezes sofremos amargamente por isso.
Qual pai, qual mãe que nunca se arrependeu de algo que não foi tratado ou de algo que foi maltratado? Qual filho que não reconhece que desperdiçou uma oportunidade preciosa por não ter dado atenção às oportunidades que a vida e que Deus lhe proporcionaram? E a gente tem aqui Deus utilizando o momento em que Jacó sai da sua terra em direção à terra de seus tios, e que era um momento em que ele estava sozinho, e Deus ali o alcança no meio do caminho, na pior das cenas, sozinho, com poucos recursos possivelmente. O fato é que só havia uma pedra para que Jacó reclinasse a sua cabeça. Até porque quem fazia longas viagens na época não podia levar travesseiros, camelos, porque, amados, falta d'água é um negócio que a gente não faz ideia. A gente reclama quando falta água, 1, 2 dias, a gente reclama quando a SEDAI apronta uma com a gente, mas os irmãos não sabem o que é ficar peregrinando no deserto, às vezes por dias a fio, uma quantidade racionada de água, tendo que dividir a água com os poucos animais que você carrega para levar os seus mantimentos, porque a vida deles era tão preciosa quanto a sua, porque se eles morressem, você também morria, porque você não iria conseguir chegar ao seu destino. É disso que a gente está falando. Qualquer peso desnecessário era deixado de lado. Qualquer coisa que não era essencial não era levada na viagem. E Jacó deita, e com toda a falta de conforto ele consegue sonhar. Ele consegue sonhar. Não sei se porque estava cansado demais. Dizem que quando a gente está muito cansado a gente sonha. Dizem que quando a gente come demais a gente sonha. Eu confesso para os amados irmãos que eu sonho mais acordado que dormindo. Dormindo eu sonho muito pouco, até porque quem dorme 5, 6 horas por dia, eu acho que não dá tempo para sonhar. Mas, em todo caso, esse sonho nos ensina algumas coisas. E a primeira delas que eu queria destacar é que Deus, nosso Pai, é tão tremendo que Ele faz com que a gente encare os nossos erros, mas Deus não espizinha a nossa vida e nem nos maltrata nos nossos pecados. Vocês lembram de como Jesus tratou da mulher adulta? Jesus não gastou tempo falando sobre o que ela fez, e às vezes a experiência que eu tenho na igreja é que quando alguma coisa errada acontece, a pressão é para que a gente não deixe nada escondido, para que a gente tire tudo a limpo, para que a gente exponha cada detalhe da história para entender tudo o que aconteceu. No entanto, um grupo de pessoas chega, ansiosas, com pedras à mão, e diz: mestre, ela foi apanhada em flagrante adultério. O que o Senhor diz? E Jesus Cristo deixa todo mundo assim muito incomodado com o silêncio dele, até que ele diz o seguinte: aquele que não tiver pecado, que taque a primeira pedra. E quando um e outro saem, e quando não resta mais ninguém, ele não olha nos olhos da mulher para dizer: olha, você de fato foi encontrada nessa situação, você não deveria ter feito isso. Ele não gasta tempo para falar o óbvio, porque a própria presença de Deus diante de nós já nos dá a exata compreensão de quem nós somos. Deus passa mais tempo dizendo para ela: eu não te condeno, do que perguntando o que ela fez. E é assim que Deus nos trata. Ele nos confronta assim com o nosso erro. Ele permitiu que Jacó, naquela noite, no encontro com ele, no temor de saber que Deus está presente, porque não é à toa que toda vez que Deus se revela, o ser humano acha que vai morrer. Porque na verdade, quando a gente vê a santidade de Deus, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: não dá para estar perto de um Deus santo sendo pecador como nós somos. Daí vem o temor. Daí vem o temor. Deus nos confronta. Deus permite sim que a gente trate dos nossos erros, mas Ele não nos esquisinha. E talvez as coisas passadas que Deus mais se preocupe em tratar é do nosso ressentimento e da nossa culpa. Já pararam para pensar nisso? Paulo sai de Jerusalém, se dirige a Damasco, com pelo menos uma morte nas costas, com sangue na boca, desejoso de perseguir a igreja. Ele cai do cavalo e Jesus diz para ele só o seguinte: é duro para você lutar contra esses aguilhões, ou seja, é duro para você continuar essa batalha, mas Deus não aponta
a morte de Estevão, porque ela já era fato. Só Deus faz isso, meus amados irmãos. Só Deus é capaz de nos amar, sendo nós ainda pecadores. É isso que acontece em todas as revelações de Deus para com o seu povo. Deus ama o homem, sendo o homem ainda pecador. E é esse amor que abre a porta de transformação. Porque sendo recebido por um Deus como esse, um Deus que nos ama dessa forma, não há como a gente não buscar uma mudança de vida. Não há como a gente não rever os conceitos. Não há como a gente buscar outras coisas. Abre a sua Bíblia em João 1,51. Jesus chega para os seus discípulos e diz o seguinte: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus pega uma imagem toda conhecida do judeu, uma imagem de um dos momentos mais marcantes da história do povo de Deus, e diz o seguinte: olha, naquela imagem vocês vão ver eu presente. E a gente tem que lembrar que para nós, tantos anos depois, já conhecedores do Evangelho, a escada é Jesus. Esse encontro transformador que nos confronta com o nosso erro, mas também nos coloca diante de um amor que nós jamais poderíamos conceber que fosse tão intenso e tão poderoso. Tudo isso se resume na pessoa de Jesus, que quer nos alcançar a todos, que quer transformar a nossa vida e que quer fazer diferença. O fato é que Jacó vê a escada e Jacó vê Deus também. Se nós continuarmos o texto, a gente vai ver que o Senhor se põe ao seu lado. E detalhe, ele vê a escada, mas Deus não está lá em cima, inacessível, distante. O texto diz que Jacó vê a escada e o Senhor se coloca ao lado dele. Queridos, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na maneira com que Deus se mostra para a gente. Nós podemos olhar Deus como um Deus distante. Um Deus distante que é como alguém que não participa da nossa vida, como alguém que não se importa com os nossos problemas, como alguém que não está disposto a nos alcançar. Mas todas as vezes que Deus se mostra, Ele se mostra como um Deus presente e próximo. Um Deus próximo ama de tal maneira que envia seu Filho para se fazer carne, semelhante a mim e a você, em que seu filho calça sandálias, veste roupa comum do povo do seu tempo, anda pelas ruas a pé, pregando nas cidades o Evangelho do Reino de Deus, almoçando e jantando com pessoas, orando com pessoas, abençoando pessoas a todas as horas do dia. Um Deus perto. E Deus se coloca ao lado de Jacó e repete uma história que Jacó já conhecia há quase 100 anos ou mais, porque foi a história que começou quando Deus se revela a Abraão lá em Gênesis 12, e que Deus diz: em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão passa a sua vida toda peregrinando com base nessa promessa, tem Isaac e passa essa promessa adiante. Isaac continua a sua vida com base nessa promessa. E Deus mais uma vez repete essa promessa para Jacó: eu vou te dar essa terra. Está lá no texto: eu vou te dar essa terra. E queridos, outra coisa que eu percebo nesse texto é que nós não podemos tentar chegar às promessas de Deus para a nossa vida por meio de atalhos. Porque o fato é que Deus promete aquela terra para Jacó, mas Deus não manda ele montar uma cabaninha, ficar lá e tomar posse da terra naquele momento. Assim como eu e você somos recebedores de promessas de Deus. Tanto a promessa maior, e essa já é a nossa, a salvação pela fé em Cristo, quanto projetos que ao longo da nossa caminhada, nos momentos em que nós deitamos nos nossos próprios travesseiros de pedra, em que Deus se revelou a nós e nos confrontou sim com o nosso pecado, mas mostrou para cada um de nós os seus planos, naqueles momentos, Deus mostrou para a gente alguns sonhos. Não há atalhos para eles.
Muitas vezes, para que a gente conquiste esses sonhos, para que a gente alcance essas promessas, é necessário a gente fazer uma peregrinação como a que Jacó fez, uma peregrinação de 21 anos. 7 anos trabalhando pela mulher que amava, foi enganado, depois teve que trabalhar mais 7 pela mesma mulher que amava, porque trabalhou pela mulher errada. Depois mais 7 anos trabalhando pela sua liberdade, e 21 anos depois, essa promessa se cumpre, onde ele volta para essa terra. E se cumpre em parte. Sabe por quê? Porque ainda estava no plano de Deus, que ele, não mais sozinho, mas junto com 76 pessoas, fosse para o Egito, e sua descendência ficasse no Egito 400 anos. Para aí sim voltar para aquela mesma terra que naquela noite que Deus se revela a Jacó, Deus havia prometido. Amados, são 500 anos de projeto. Para quê? Porque o projeto era bom demais. O projeto, ele tinha por objetivo, na plenitude dos tempos, o próprio Filho de Deus vir. Não nascido da vontade do homem, como a gente tem lá em João, não nascido da carne, mas de Deus. O verbo que se fez carne, que vem para nos conceder vida, que vem para nos conceder salvação. Um grande projeto precisa de um grande planejamento. E Deus passa toda a história preparando a humanidade para receber seu Filho. Deus tem preocupação tanto com a caminhada quanto com o destino, meus amados irmãos. De nada adianta a gente chegar aos objetivos, que pretensamente são os objetivos de nossa vida, se na nossa caminhada a gente não conseguiu caminhar com Deus. O fato é que, tanto para Abraão, quanto para Isaac, quanto para Jacó, Deus prometeu estar com eles durante a caminhada. E eu queria dizer nessa noite que essa é a promessa de Deus para a tua vida. Deus trata muito mais da certeza de que eis que estou convosco todos os dias, do que em qual será o nosso destino, especificamente falando. Mas projetos estão nos nossos corações. Coisas que Deus falou e nós agarramos para nós, mas talvez no momento em que nós estamos hoje na nossa caminhada, esses projetos pareçam distantes, pareçam não tão verdadeiros, e a gente talvez tenha agasalhado eles no fundo do baú do nosso coração e deixado-os de lado. E aí vale a pena sim aprender nessa noite com Jacó. Sabe por quê? Jacó tem um sonho, e quando ele acorda, ele não gasta tempo meditando se foi aquilo mesmo que aconteceu. Sabe o que ele faz? Ele pega a pedra que ele usou, que naquele momento representava toda a sua história de vida, todos os erros e alguns dos acertos, e diz o seguinte: se Deus falou comigo, eu vou pegar essa pedra e vou fazer um altar. Ele não titubeia em reconhecer que Deus estava à frente. E eu queria nesse momento que você olhasse para a tua vida e percebesse que os momentos difíceis, que as lutas, que em todas essas situações Deus te concedeu a oportunidade de aprender preciosas lições que vão te ajudar a cumprir os sonhos dele para a sua vida. E que muitos desses sonhos você recebeu, se alegrou e vibrou quando você os recebeu. Portanto, não deixe que isso fique retido no teu coração. Traz para fora, faz um altar e reconhece que Deus estava presente ali. Ele vai continuar a me ajudar a caminhar, e o meu destino não pode ser facilmente mudado, porque aquele que estabeleceu o meu destino, ele tem o controle de todas as variáveis. Quando eu estabeleço um objetivo, eu tenho que temer não chegar no final. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei quais são as circunstâncias que vão vir no meio do caminho. Eu não sei sequer qual é a minha real capacidade de locomoção. Mas o Deus que chama, o Deus que planta seus sonhos, Ele tem o controle de todas as variáveis. Não existe mar para Deus. Eu gosto de dizer que fora do aquário tudo é muito mais difícil. Às vezes a gente faz o nosso planejamento no aquário e no aquário está tudo certo. As paredes bem definidas, os peixes que estão ali dentro são só aqueles, não pode vir mais nenhum, o alimento vem na hora certa. No aquário tudo funciona perfeitamente. É por isso que às vezes um remédio é planejado pelos grandes laboratórios e nos exames iniciais, nas testes iniciais, tudo está certo. Aí quando botam o remédio no mercado, 30 anos depois eles estão tirando o remédio do mercado porque descobriram
no mar que somos nós, as cobaias de verdade, e alguns efeitos colaterais não foram pensados. Para Deus não há mar. Deus tem todos os efeitos colaterais no seu controle. Deus tem todas as possibilidades em suas mãos. Nada foge ao seu controle. E aí o que Jacó faz? Ele ergue o altar dele e diz: esse lugar não pode ser mais chamado Luz, por mais bonito que o nome Luz seja. Esse lugar não é outro que não seja a casa de Deus. E aí a gente pode fazer também mais um paralelo com a obra de Cristo na nossa vida. Sabe por quê? A carta de Paulo aos Efésios nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo. Sabe qual é a casa mais especial que Deus já construiu nessa terra? Não foi o tabernáculo do templo dos judeus, transitório, móvel, mas que simbolizava a glória do Deus de Israel. Não foi o tremendo templo que Salomão construiu muitos anos depois, no período mais áureo de Israel. Não foi o altar que Neemias reconstruiu muitos anos depois. E não foi o segundo templo que foi reconstruído por um dos homens mais ímpios dessa terra, o rei Herodes, que após décadas fez um templo faraônico. O maior altar que Deus já construiu foi você. E para que você fosse transformado em altar do Senhor, Ele fez com que seu Filho, o Deus encarnado, sem pecado, santo, 100% justo, 100% verdadeiro, morresse na cruz por sua vida. Não tem altar maior do que esse. Não tem templo maior do que esse. Então, quando nós lemos esse texto e vemos Jacó declarando: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, nós podemos lembrar que em Cristo nós não somos outro lugar que não seja a casa de Deus. Olha que maravilhoso, que coisa extraordinária. Podemos ser chamados casa de Deus por causa do sacrifício de nosso Senhor Jesus. Não tem nada mais tremendo do que o Evangelho, meus amados irmãos. Não tem nada mais extraordinário. E com base nessa certeza, e isso alimenta a nossa alma, isso que dá força para viver, é isso que faz a gente sair de manhã e encarar as adversidades. A gente é chamado nessa noite, não por mim, mas pelo Senhor, a seguir o exemplo de Jacó. Porque Jacó não deixou a experiência com Deus passar em vão. Jacó chega para Deus e ao final, eu convido você para ir para o verso 20 de Gênesis 28. O texto diz que Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Queridos, o culto não é um lugar só para a gente ter experiência com Deus. O culto não é um lugar para mexer com a nossa emoção quando adoramos, para que nós derramemos lágrimas quando nós estamos orando, nem para a gente se sentir bem quando a palavra de Deus é pregada. O culto é um lugar para a gente se comprometer. As experiências que a gente tem com Deus, os encontros que a gente tem com Ele, são todos uma experiência em que nós somos confrontados com a nossa pequenez, mas Deus coloca dentro de nossos corações sonhos grandes demais, para que a gente não diga: Senhor, eu quero que se torne realidade. Eu me comprometo com o teu projeto. Wilson citou um dos muitos versículos que nos levam a nos comprometer. Ide, um mandamento. Quantas vezes a palavra de Deus fala para a gente: entregue, tome a sua cruz, siga. Experiências com Deus que servos do Senhor viveram na história, mas que souberam, com base nessa experiência, erguer um altar, se comprometer e caminhar de forma diferente dali para frente. E aqui está o X da questão, que vai separar aqueles que vão receber a promessa dos que não vão receber, dos que vão conseguir atingir o objetivo, dos que vão ver a vontade de Deus se transformar em algo concreto, não mais uma possibilidade remota, mas uma realidade,
percebam que é um fato na vida dessas pessoas, é um comprometimento com a visão e com a voz de Deus. Eu queria te convidar nessa noite a firmar o teu voto com o Senhor. E dentre esse grande voto que Jacó afirma, o mais importante é dizer: tu és o meu Deus. Aquele que declarar Cristo como Senhor será salvo, e aquele que diz que Cristo é Senhor não pode servir a dois senhores. Aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele morre para o mundo e vive para Deus, mas não há vida melhor do que essa. Esse é o convite do Senhor para a minha vida, esse é o convite do Senhor para a sua vida. E se o encontro de Jacó com o Senhor terminou com um pacto, eu queria pedir a você para que você, em nome de Jesus, parasse de vir à igreja, ter encontros com o Senhor de forma descomprometida, para que você parasse de chegar a esse lugar para ter experiências com Deus sem assumir com toda a força de sua alma o senhorio desse Deus na sua vida. Porque você sabe que os projetos dele para você são os melhores. Você sabe que ninguém te ama como ele. Você sabe que não basta, conforme a gente falou pela manhã, apenas ter coragem para abraçar esses projetos. É preciso ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos louvar o Senhor? Eu queria